O que é que você sabe e conhece sobre Portugal? Você já teve a incrível oportunidade de visitar esse país? Bom, a gente bem sabe que infelizmente poucas são as pessoas que têm condições de fazer uma viagem como essa. De um modo geral, quando falamos sobre Portugal aqui no Brasil, as coisas que vêm à nossa mente invariavelmente são a colonização, o pastelzinho de Belém, o sotaque de português, o bigode e, claro, muitas piadinhas, né, gente? Que provavelmente eles também fazem sobre nós lá. Mas eu vou deixar claro que a gente só brinca com os portugueses exatamente porque reconhecemos que esse povo também tem um senso de humor bastante divertido e bem parecido com o nosso. Mas, ao mesmo tempo que a gente tende a lembrar de todas essas coisas quando o assunto é Portugal, nós também sabemos que esse incrível país não se resume apenas a isso. Até porque todos esses elementos que eu te falei são os que fazem parte do estereótipo do português. E é claro que os estereótipos não são nada reais. Por isso, eu te pergunto, o que é que existe ou acontece em Portugal que realmente é verdadeiro e surpreendente? Ou melhor, o quanto dos hábitos e costumes dessa região são parecidos com os nossos. Por exemplo, você poderia imaginar que em Portugal existe uma cidadezinha chamada Bagaceira, uma gíria comumente falada aqui em terras tupiniquins? Bom, eu vou parar com os spoilers por aqui porque você é o meu convidado para vir comigo nessa e descobrir isso e muito mais. Vamos lá? Eu sou o Guilherme Marques e pensando em todas essas coisas, nós aqui do canal Fatos Desconhecidos vamos te contar agora quais são essas 8 semelhanças insanas entre brasileiros e portugueses e que você provavelmente ainda não sabia. Número 1. Viciados em café. Aqui no Brasil a gente tem o costume de tomar bastante café. Mas, gente, nada mesmo se compara ao vício dos portugueses nessa bebida. Independentemente do horário do dia, é bastante comum um português parar aquilo que estiver fazendo para poder tomar um expresso. Mas para vocês terem uma ideia de como as coisas funcionam por lá, um português, por exemplo, pode sair pela rua procurando em todas as vendas o expresso daquela marca em específico que ele mais gosta e já está acostumado a beber. O seu paladar está tão treinado a beber aquele tipo de café que facilmente ele notaria que a marca que está bebendo não é a sua favorita. Fumantes, por exemplo, também têm esse tipo de hábito em relação ao cigarro. Voltando ao assunto, a conclusão é que, independentemente do que aconteça, é melhor não tirar o cafezinho do português, porque as consequências podem ser graves. Número 2. Sertanejo de Portugal. Eu não sei vocês, mas às vezes eu fico brincando ao relacionar as coisas que existem aqui no Brasil com coisas que culturalmente podem ser equivalentes em outros países. Falando assim até pode parecer um pouco idiota, eu sei, mas a real é que é bem divertido. Por exemplo, quem seria, na sua opinião, a Joelma de outro país? Tipo, a Joelma internacional? Gente, é claro que seria a Shakira, né? A Anitta seria a Rihanna, o latino seria o Pitbull e por aí vai. Brincadeiras à parte, mas ainda seguindo essa lógica, eu te apresento a música Pimba, que simplesmente é o sertanejo de Portugal. Em boa parte das festas portuguesas, o que toca, ou seja, o que é popular no país, é esse estilo. O ritmo Pimba é bastante animado e a maior parte das suas letras conta com trocadilhos, digamos, parecidos com aqueles que estamos acostumados a escutar nas músicas aqui do Brasil, de cunho sexual. Amigo, um conselho que te vai fazer bem, experimenta com jeitinho ir acudir a alguém. Já fui acudir Lena, já fui acudir Rita. Outro tema que também é recorrente nesse estilo de música são as letras sobre amores não correspondidos, que é outra característica pura do sertanejo brasileiro e sua sofrência. Além disso, o estilo Pimba é ainda mais popular nas cidades do interior, porque assim como o nosso sertanejo aqui no Brasil, ela tem as raízes rurais. O acordeon é um instrumento comum nas melodias de Pimba, e tocar ou dançar de chapéu também faz parte. Engraçado isso, né? Número 3. Nomes inusitados. Se você achava que aqui no Brasil a gente tinha os nomes de cidades mais engraçados e estranhos que existem, bom, o pessoal que mora em Pintópolis, Minas Gerais, pode até concordar com isso, mas sem dúvidas que quem já foi a Portugal vai ter que discordar.
Por algum motivo desconhecido e quase inexplicável, o português tem essa mania semelhante à nossa, de dar nomes bizarros para suas cidades. O senso de humor é tamanho que por lá você pode visitar lugares como Cabaços, Purgatório, Mal Lavado, Bagaceira, Pedaço Mal, Sítio das Solteiras, Punhete, Cornalheira e por aí vai. Todos esses nomes que eu te contei agora são de cidades e vilas portuguesas reais. Então, que tal conhecer Purgatório, por exemplo, na sua próxima viagem? Número 4. Unidos contra as Blitz. Bom, aparentemente nem mesmo os próprios portugueses sabem o porquê de fazerem isso, mas um hábito dos portugueses que deixa qualquer estrangeiro surpreso é o fato deles sempre avisarem no trânsito, através de sinais de luz, outros carros que estão na rua que existe blitz por perto. Até aí, nada de diferente daqui do Brasil, né? Aliás, já sabemos um pouco da origem do nosso jeitinho brasileiro de resolver as coisas, né? Mas esse costume em Portugal é simplesmente muito corriqueiro. Acontece sempre, diferentemente daqui do Brasil, em que isso é algo mais esporádico. O hábito é perigoso porque os lusitanos acabam deixando de levar em consideração que os motoristas ajudados por esse esqueminha de camaradagem podem realmente serem pessoas delinquentes e imprudentes no trânsito. Quanto a isso, pelo menos o brasileiro é um pouquinho mais cauteloso, mas dá pra gente saber as origens dos nossos costumes, né? Número 5. Velas em formatos de órgãos. E quando você achou que os costumes dos portugueses estavam inusitados, eis que chega o item 5 da nossa lista. Vocês já acreditam que muitos dos portugueses compram velas em formatos de órgãos do corpo humano? Os rins, estômago, pulmões, pés, braços e coração lideram no ranking de formatos de partes do corpo humano que acabam dando inspiração às velas. Isso se justifica pelo fato de mais de 80% da população portuguesa ser genuinamente católica. Ou seja, é comum eles comprarem essas velas, que já são consideradas clássicas, para acendê-las em igrejas e santuários. Entre eles a Sala das Velas, localizada em Fátima, cidade obrigatória nos roteiros de viagens de católicos pela Europa. Mas calma, que existe uma explicação para o formato excêntrico das velas. Culturalmente falando, eles fazem isso porque, ao pedirem alguma cura, eles queimam uma vela no formato do órgão ou da parte do corpo que está enferma e acabam dessa maneira canalizando a sua fé. Por isso, se você tá com pedras nos rins, por exemplo, você vai lá e queima uma vela em formato de rim, entendeu? De certa forma, esse costume, apesar de diferente, é bem fofo e visto como um grande ato prático de fé. Mas isso não é exclusividade portuguesa não, aqui no Brasil, mais especificamente em Trindade, a capital da fé, no centro-oeste brasileiro, existe a Sala dos Milagres, onde incrivelmente os devotos fazem rigorosamente a mesma coisa em suas súplicas e orações. É através dos formatos inusitados da anatomia humana em suas velas, em fotos diversas e outros objetos que eles reforçam e manifestam a sua fé. Número 6. Estacionar na calçada. Bom, a primeira coisa que eu preciso adiantar é que o trânsito em Portugal, apesar de ser criticado pelos portugueses, é uma maravilha comparado ao trânsito de qualquer outro lugar. Para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, de toda a Europa, Portugal é o país que menos sofre com congestionamentos, por exemplo. E puxando o gancho sobre a questão dos portugueses reclamarem sobre o trânsito no país, eu preciso te avisar que caso você esteja em Portugal, nunca, jamais faça uma crítica ao país, viu? Os portugueses são extremamente nacionalistas e por isso eles até podem falar mal do próprio país, mas nunca vão aceitar que um estrangeiro, por exemplo, faça a mesma coisa. Isso te lembra algum outro povo aqui da América do Sul? Bom, voltando ao assunto que é o trânsito, eu preciso te dizer que apesar deles terem os menores índices de congestionamento de toda a Europa, mesmo assim, como nada é perfeito, é muito comum que as pessoas estacionem os seus carros em cima da calçada. Vocês também já viram isso por aqui no nosso país, né? Eu tenho certeza. Esse tipo de situação, obviamente, atrapalha demais os pedestres. Por esse motivo, é comum também você encontrar uma espécie de pequenos postes feitos de concreto espalhados pela calçada, que servem precisamente para impedir as pessoas de estacionarem ali. Drástico, porém justo. Número 7. Banho. Então, a gente já sabe que nós, brasileiros, temos o costume de tomar banhos demais, segundo a opinião dos estrangeiros. Mas, gente,
Essa história de falta de banho antigamente era tão absurda que eu tenho certeza que você vai se assustar com o que eu vou te falar agora. Antes do começo do século XVIII, as pessoas da Europa, em geral, acreditavam que o banho podia fazer mal para a saúde. Os médicos daquela época falavam que quando você se lavava, você acabava abrindo seus poros e deixando o seu corpo suscetível a contrair alguma doença. Por isso, para se proteger, eles não tomavam banho de jeito nenhum. Na França e em Portugal, esse tipo de crença era levado bastante a sério. Mas os franceses conseguiram pelo menos amenizar essa situação, desenvolvendo perfumes super duradouros que são conhecidos pela sua qualidade até os dias de hoje, não é mesmo? Mas já os portugueses, bom, vamos dizer que o cheiro das pessoas que viviam em Portugal naquela época não era dos melhores. E provavelmente o da corte e da alta nobreza estabelecida aqui no Brasil também não, né? Para vocês terem uma ideia, eles achavam um absurdo o fato da rainha Elizabeth I da Inglaterra tomar um banho por mês. Os próprios reis desse período, tanto de Portugal como da França, tomavam pouquíssimos banhos durante toda a sua vida. Segundo historiadores, o rei Sol, Luís XIV, só foi tomar o seu primeiro banho com 8 anos de idade. Por outro lado, é claro que atualmente as coisas não são mais assim nem de longe. E os portugueses são super limpinhos e aciados, viu gente? Assim como a gente. Número 8. O quadro que todo mundo tem. Outra questão bastante interessante que nós decidimos trazer aqui para vocês é o fato de toda casa portuguesa ter pelo menos em algum dos seus cômodos uma imagem, terço ou qualquer coisa que represente a religião católica. Algo que é extremamente comum aqui no Brasil também, né? Principalmente no interior do país, que ainda é massivamente católico. Mas o mais engraçado de tudo isso é que muitos portugueses relatam que apesar das imagens católicas serem as mais representativas para eles, existe um quadro em especial que se tornou bastante simbólico e até nostálgico para todo o país. Esse quadro, que popularmente ficou conhecido como O Menino da Lágrima, é uma obra do artista Giovanni Bragolin, que fez bastante sucesso em vários países durante os anos 70 e 80. Por esse motivo, muitos portugueses contam que era muito comum você ter algum parente que tinha esse quadro em casa. E é daí que vem toda a nostalgia em relação a esse quadro. Aqui no Brasil mesmo, o Fantástico chegou a fazer uma reportagem sobre o autor do quadro, depois que começou a circular um boato de que ele havia feito um pacto com o capiroto para poder ficar famoso e para suas obras se tornarem conhecidas. Mas esse, quem sabe, seja um assunto para um próximo vídeo. Mas, e então, você aí de casa, já conhecia esses hábitos e costumes dos portugueses? Se surpreendeu com alguma dessas semelhanças de costumes? Ou melhor ainda, você conhece algum outro fato sobre esse país que você acha que deveria ter entrado nessa lista de semelhanças interessantes e curiosidades entre essas nações irmãs? Então, corre! Conta tudo pra gente aqui embaixo pelos comentários. Esse foi o nosso vídeo de hoje, que foi a nossa singela maneira de homenagear Portugal, que é extremamente importante para nossa formação cultural e que tem um público cativo por aqui no canal. A gente espera de verdade que vocês tenham gostado. Então, grande abraço pra você e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!